Porque se está incomodando alguém é porque Deus está no nosso meio. E é isso aí. A gente ia cantar umas músicas diferentes, mas não. Vamos com o que Deus quer e com o que Deus permitir. Em nome de Jesus. Salmo 100. Só que eu não gostaria que você levantasse, não. Eu gostaria que você ficasse aí quietinho, no silêncio. Se você conseguir fechar os teus olhos, só para você focar e pensar nas palavras desse salmo. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Eu acho que hoje em dia, assim, tem tanta... Às vezes eu gosto de pensar, sabe? Eu fico viajando, a Beck fica rindo de mim. Porque eu acho que hoje em dia, eu fico imaginando assim, por exemplo, Elias, né? Claro que o profeta Elias tinha coisas que ele lutava e querendo cortar a cabeça dele, escondendo essa coisa, mas, tipo assim, Elias não tinha celular, Elias não tinha televisão, Elias não tinha nada para distrair ele, né? Aí eu fico pensando assim, né? A gente vai preparar um negócio, aí a letra fica sumindo. Se não tivesse iPad, né? Eu teria que memorizar o acorde. Aí a gente estava já firme ali no negócio, com os acordes memorizados. E você pega para ler a Bíblia, aí aparece uma mensagem, aparece isso, aparece aquilo. Aí o povo manda uma mensagem para você e fala, responde, você visualizou, não respondeu, o que você não está respondendo? Lembra não sei se vocês lembram, né? A maioria daqui não vai lembrar, mas quando o povo ia falar com você, quando via você da próxima vez, né? Aí o negócio ficava urgente. E se fosse urgente mesmo, ia andar lá para perguntar, ia caminhar, ia de carro. Mas esse é o mundo que a gente vive hoje, né? É o mundo como está hoje, e a gente tem que pedir a Deus graça, estratégia, sabedoria para que a gente possa aproveitar o que está acontecendo aí, o que Deus nos deu, para que Ele possa usar essas coisas para glorificar Ele. Então, mas esse salmo é muito especial, porque tem uma música, não sei se vocês conhecem, Celebrar com Júbilo ao Senhor. Quem conhece? É uma bênção, né, do passado. Como é que é mesmo? Quem que lembra? Levanta a mão. Eu nem sei se eu sei os acordes, mas as coisas era da época que a gente era raiz, né? Vamos ver se o negócio ficou aqui ainda. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Vamos levantar e tocar isso aqui? Vamos? A Leia já estava ali tentando bater palma, mas estava muito devagar, né, Leia? Não é assim não, esse é mais celebrar com júbilo ao Senhor.
Vamos lá? O Helder, mete a mão aí, rapaz. Pega o negócio aí, Fê. Vamos lá. Vamos cantar ao Senhor e celebrar com júbilo ao Senhor. Tá vendo? Não tinha programado isso, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Não tinha um negócio que as irmãs repetiam no refrão? Tem, né? Como é que era? Vamos lá. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, Não. glória, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Oh, aleluia. Era assim, não é? Um negócio assim? Pastor lembra. Quem que lembra? Vai indo, vamos tentar? Vamos ver quem que lembra, vai. Vamos lá. Aleluia, glória, aleluia. 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 Parará. Salmo 100, cantado ao pé da letra. Aleluia, glória e aleluia, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Te amo, Deus. Eita, peraí, vamos pegar o tom. Ah, é por isso, tem que colocar o negócio aqui, ó. Obrigado, meu querido, abençoado. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. De novo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos teus pés, como nós estamos, como nós somos, com tudo que nós trazemos. Nós sabemos que nós falhamos, nós sabemos que nós somos limitados, nós sabemos que existem coisas em nossas vidas que podem e têm que ser melhor, Senhor, mas nós nos deparamos diante do Deus do amor, do Senhor que é bom, ao qual as suas misericórdias duram para todo sempre, Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor e confiamos que o Senhor venha, Senhor, através do Teu Espírito, abraçar esse povo, tocar as nossas vidas, Senhor, receber o nosso louvor e que acima de tudo, Senhor, o Senhor seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor receba o louvor. Que o Senhor receba a glória. Seja exaltado, Jesus.
declarar que Ele é exaltado. Exaltado, 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 ó Senhor, exaltado, 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 ó Senhor, sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra. Tu, Senhor, és exaltado, todo-poderoso Criador, se esvaziou e morreu por mim numa cruz. És exaltado, Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, 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 ó Senhor, exaltado, 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 ó Senhor, ferido por minhas transgressões, moído por minhas maldições. Tu, Senhor, és exaltado, levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre si. Fui sarado, desejado de todas as nações, és o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, 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 ó Senhor. Vamos tentar
só as nossas vozes exaltar o Senhor? O violão já quebrou a corda, a palheta voou, a gente tem as nossas vozes, né? Vamos louvar o Senhor. Exaltado, 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 ó Senhor, exaltado, exaltado, Jesus, exaltado, ó Senhor, exaltado, Senhor, exaltado, Jesus, exaltado, ó Senhor, Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós te louvamos porque o Senhor nos busca, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, Senhor, e nós podemos contar todos os dias na tua bondade. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor representa para nós, tudo que o Senhor faz por nós, tudo que o Senhor conquistou por nós, Senhor. Nós rendemos ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração e pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando esse culto, abençoando esse lugar, com liberdade, com abertura para o Teu Espírito, continuar falando conosco e usando tudo que for acontecer aqui hoje, Senhor, para que o Seu nome, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom dia! Olha que dia lindo que Deus nos deu. Vou fazer uma oração por esse dia lindo que Deus nos ofereceu. Senhor meu Deus, que o Senhor venha me guardar nesse dia e eu estou preparando uma bagagem para levar a Tua palavra para quem precisa. Em nome de Jesus, amém. Aqui nesse caderno de oração está o nome de cada irmão dessa igreja e eu tenho a missão de orar por todos. A oração é como uma luz que nos guia nos momentos difíceis. A fé nos ajuda nos desafios da vida. A fé, ela nos leva a crer. Ter fé é acreditar no que não se vê. É confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis. O amor e o cuidado são essenciais para ajudar e consolar a todos ao nosso redor.
Com amor e cuidado, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Os gestos de amor e abraço transmitem afeto e conforto para as pessoas que precisam. Um abraço pode alegrar o dia de alguém e mostrar que estamos presentes. E por fim, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre toda a verdade. A palavra de Deus, ela nos guia sobre toda a verdade, e a palavra de Deus nos ensina sobre o amor e a bondade de Deus. A palavra de Deus é como um mapa que nos orienta em nossa jornada pela vida. Agora, com tudo isso, estou pronto para levar amor, fé e esperança para as pessoas que precisam. Pastores Tércio, Wellington e Anderson, somos agradecidos a Deus pelas suas vidas e por suportar a bagagem por nós. Seu ministério é um presente de Deus para nós. Te amamos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Homenagens são sempre bem-vindas, né? Para aqueles que trabalham, aqueles que fazem a diferença neste mundo para o reino de Deus. Eu queria, primeira coisa, agradecer às crianças que fizeram esta homenagem aos pastores. Nós comemoramos este domingo como o Dia do Pastor. Então, que Deus abençoe aos pastores que aqui nesta noite estão neste lugar e também aqueles que não estão aqui. Que Deus possa abençoar todos os pastores que verdadeiramente amam a palavra de Deus e fazem da palavra de Deus a luz para os seus caminhos. Amém? Amados, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós estaremos lendo uma palavra que está em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, aliás, capítulo 11, me perdoe. Capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da
da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Pela fé, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Amado Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer por um momento tão especial que nós estamos diante da tua presença. Para aqui, meu Deus, levar uma mensagem ao coração daqueles que esperam, Senhor, uma mensagem para o seu coração, para a sua vida. Que o teu Espírito Santo possa nos usar como instrumento nas tuas mãos, para nos abençoar, para nos trazer, Senhor, a convicção e a certeza daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós ministramos ao coração das pessoas. Nós oramos a Ti, entregamos nas Tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, que não seja a minha palavra, mas a Tua, Senhor, que esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, eu queria só lembrar os irmãos, eu creio que muitas pessoas já conhecem esse texto de Hebreus 11. Ele fala da natureza da fé, ou sobre os heróis da fé. O que é um herói? Um herói é alguém que tem uma atuação neste mundo completamente sobrenatural, totalmente diferente do costumeiro, daquilo que nós estamos acostumados a ver. E nós vemos que essas pessoas das quais nós estaremos fazendo lembrança nesta noite, elas tiveram exatamente este mover de Deus na vida delas, e algo especial aconteceu na vida delas, porque elas creram, elas acreditaram em Deus. Elas acreditaram que Deus poderia mudar a sua existência, mudar a sua visão das coisas celestiais, das coisas de Deus. Por isso que aqui no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós não vemos, a fé não é para nós acreditarmos em algo que nós temos a visão do que está acontecendo ali. Não é por isso, é para que nós venhamos a crer naquilo que Deus tem preparado para nós, e nem sempre é visível, nem sempre nós vemos. Nós esperamos muitas vezes coisas que nós possamos ver. Os irmãos já perceberam que muitas vezes nós esperamos coisas que nós podemos, de alguma maneira, que nós possamos, de alguma maneira, a ver para poder acreditar. E não há necessidade de ver para acreditar, mas de acreditar para ver. Primeiro nós cremos, e depois nós vemos. E então nós vemos que esses heróis da fé, eu gostaria muito de falar sobre eles, os heróis da fé, que eles mostraram fé genuína naquilo que Deus havia movido o coração deles para crerem. E Deus, eu tenho certeza, se você está aqui nesta noite, é porque Deus moveu o teu coração para crer nele, crer naquele que criou os céus e a terra, e saber que você depende inteiramente dele, e você não depende da sua força. Você não depende da tua visão. Você não depende
da tua compreensão de mundo. Você depende daquele que te fez, aquele que te trouxe à existência. Aquele que trouxe a tua vida a existir exatamente do jeito que você é, do jeito que muitas pessoas que nesta noite estão por aí, caminhando aí, são. É necessário saber que Ele tem o controle e tem o domínio, porque todas as coisas foram feitas para Ele. E nós vemos este capítulo de Hebreus, que fala da natureza da fé, ele é inteiro, completo, do versículo 1 até o último versículo. Ele é completo ao falar da fé, ao falar daquilo que nós cremos. Então, este texto aqui destaca algumas pessoas do Velho Testamento. Por que do Velho Testamento? Porque este escritor de Hebreus, ele estava relembrando aos judeus, ao povo judaico, aos hebreus, ele estava lembrando das coisas passadas, daquilo que já havia passado e que eles sabiam que havia acontecido, eles criam, eles creram naquilo que Deus havia feito através da vida destas pessoas. Aí nós vemos o primeiro herói da fé, seu nome que a Bíblia declara, que nós vamos falar nesta noite, é Hebreus, Abel, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Os irmãos perceberam que ainda fala? Que ainda está falando? Nós estamos aqui relembrando este homem chamado Abel, que era filho de Adão, que ele ofereceu a Deus. É interessante que ele obteve testemunho, é interessante a convicção do coração daquele homem, a diferença do coração de Caim. A diferença para Deus não foi a oferta em si oferecida, mas foi a motivação do coração daqueles dois homens. Um foi aceito e outro não. Por causa da motivação do coração de Caim. É interessante que aqui diz que pelo qual obteve testemunho de ser justo. O coração daquele homem era um coração justo, do qual, ao oferecer o sacrifício, Deus olhou para o coração daquele homem e viu justiça nele. Em Hebreus 5, fala de um homem, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Trasladamento, ou Deus o trasladou, foi trasladado, significa que foi elevado, ele foi passado de uma dimensão para outra, vivo, em carne e osso. Foi o primeiro homem na Bíblia a acontecer, ou a história que ficou registrada, o primeiro homem na história que Deus levou para si. Diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. O andar com Deus, amado, não é uma coisa simplesmente da gente dizer com os nossos lábios, eu creio em Deus. Isso é muito fácil de fazer. Isso é muito fácil de fazer, de dizer, eu creio em Deus. Mas é algo que nós fazemos com o nosso coração. É uma convicção e uma certeza dentro do nosso coração. É alguma coisa sobrenatural que toma conta da nossa vida. E é impossível nós recebermos ou termos esse sobrenatural em nossa vida
se nós não nos aproximarmos de Deus em verdadeira consciência de fé, de convicção de que Ele é real, que Ele existe. E que Ele comanda sobre todas as coisas. E aí a Bíblia vem e diz que se nós nos entregarmos a nossa vida a Ele, então Ele toma as nossas vidas e muda a nossa história. Ele muda. Ele vai mudando de glória em glória, diz a palavra do Senhor. O que é glória? Vai resplandecendo alguma coisa, uma luz poderosa dos céus em nossas vidas e vai mudando o nosso viver, vai mudando a nossa existência. Alguma coisa verdadeiramente poderosa aconteceu na vida de Enoque, que Enoque andou de tal maneira com Deus que Deus o tomou para si. E aí nós vemos no versículo 7, o versículo 6 que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador significa presenteador, aquele que dá presentes, que dá dádivas, que dá coisas boas, coisas maravilhosas para aqueles que creem no nome do Todo-Poderoso Deus. E aí nós vemos no versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagina que herança. A justiça de Deus foi colocada no coração daquele homem. É uma justiça, mas a justiça, que coisa terrível, a gente vê a justiça fazendo coisas tão ruins, tão más, a justiça dos homens, mas não a verdadeira justiça. A justiça que vem de Deus para as nossas vidas. Amados, quando essa justiça entra em nossos corações, nós nos tornamos justos. E aí não dá para a gente chegar e dizer, eu não sei o que fazer e tal, porque nós vamos saber o que fazer. Nós vamos saber como que deveremos agir neste mundo em que nós vivemos. Diz a palavra do Senhor que nós estamos vivendo num mundo tenebroso, dos dominadores deste mundo tenebroso. Um mundo onde as pessoas estão sendo assediadas no espiritual, constantemente sendo bombardeadas com coisas terríveis e ruins. A não ser que o Mestre, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, entre na vida e no coração daquela pessoa. Do contrário, é impossível ela vencer. Não pode vencer, nenhum ser humano pode vencer. Pelo contrário, ela vai sendo arrastada, vai sendo levada até o momento em que não haverá mais solução para a sua existência. Chega um momento que é impossível, as coisas começam a dar tudo errado, nada dá mais certo na vida daquelas pessoas, e então aquela pessoa, ela chega numa situação tão desesperadora, que ela, se ela foi escolhida por Deus, ela então é chamada por Deus para levantar a sua cabeça e olhar para os céus e tirar os olhos deste mundo, porque este mundo nos traz de uma maneira tão terrível. Então nós vemos Noé, ele confiou em Deus acerca do que Deus havia falado para ele. Deus falou com Noé, ele não teve dúvidas. Ele chegou e disse, tá bom, eu vou dizer uma coisa aos amados. Noé simplesmente poderia ter duvidado do que Deus havia dito para ele.
ele poderia simplesmente, aos olhos humanos, chegar e dizer: imagina chover. Como? O que é isso? Chuva. Não tinha chovido ainda sobre a terra. A terra ainda não havia recebido chuva. Até aí, então. Então Noé é chamado por Deus e diz: olha, eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites. E eu quero que você prepare um grande barco. Muito grande. Realmente muito grande. E ele começou a trabalhar naquele projeto que Deus havia chamado. E ele ficou trabalhando por 120 anos. Por 120 anos. Ele trabalhou. E Deus deu-lhe filhos nesses 120 anos e deu netos. Ou melhor, deu filhos e deu noras para aqueles filhos. Para os seus 2 filhos. E eles, então, são movidos, são levados por Noé a crerem que Deus faria isso. Que Deus faria chover sobre a terra. Porque o homem havia se tornado essencialmente mau, o coração humano. O coração humano havia se corrompido de tal maneira que coisas bárbaras estavam acontecendo sobre a terra. E Noé então disse para os homens, para os seus vizinhos: eu estou fazendo uma arca porque Deus vai fazer chover. Arrependei-vos dos vossos pecados. E então aqueles homens começaram a dizer que Noé estava louco, que Noé tinha perdido a razão. E é interessante, né, amados? Vocês imaginam Noé durante 120 anos tendo dúvidas da promessa que Deus havia falado com ele. E ele trabalhando constantemente. Só alguém verdadeiramente movido no coração por Deus pode permanecer firme nessa promessa que Deus havia dado. Somente quando Deus visita o nosso coração e nos dá a mensagem necessária para crermos na palavra do Senhor, para crermos na promessa de que Deus deu para aquela pessoa sem haver uma transformação no seu coração, para crer em Deus de uma forma sobrenatural, será impossível permanecer. Por isso que muitos desistem no meio da caminhada. Muitos desistem. Muitos duvidam, começam a duvidar. Eu não estou dizendo de vir para a igreja não, viu gente? Eu estou dizendo no coração mesmo. Muitos desistem, começam a torcer o evangelho, começam a mudar a verdade de Deus em mentiras. E os apóstolos nas suas cartas já diziam isso, que os homens seriam amantes de si mesmos, eles distorceriam a verdade em mentira. Nós estamos vivendo um momento exatamente assim hoje. Então nós vemos, no período dos patriarcas, por exemplo, nós vemos Abraão, né? Abraão é um grande exemplo, ele era um patriarca, e que Deus havia dito para ele, é interessante, amados, olha bem uma coisa, Abraão não era um servo de Deus, quando ele foi chamado. Mas Deus, quando Deus o chamou, ele percebeu que alguém estava chamando ele. E ele creu. Deus preparou o coração de Abraão, como ele preparou o seu, para crer em Deus e crer no seu Filho Jesus Cristo, que ele enviou dos céus à terra. Da mesma forma. Só que Deus, ao falar com Abraão, ele muda a visão de Abraão para o Deus Todo-Poderoso, para a sua mensagem. E então ele convence Abraão de que Abraão tem que sair. Abraão era um sujeito muito rico, riquíssimo,
na terra em que ele vivia, chamado Ur dos Caldeus. E ali todos eram idólatras, todos acreditavam nas coisas que Deus havia criado e não no verdadeiro Deus que criou. E então Abraão chega e sai do seu povo e da sua parentela. E vai, preste atenção, sem saber. Olha bem, a fé, no versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Abraão não viu a terra prometida que Deus havia prometido a ele. Mas quando Abraão sai da sua terra, e Deus diz para ele, vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para você o lugar, o final da promessa, por que eu estou tirando você daí. Porque Deus havia prometido, depois Abraão sai, e durante a sua caminhada, e durante a sua peregrinação por aquela terra, Deus começa a falar com Abraão de uma forma muito pessoal. E então, ele fica sabendo que Deus tinha planos de fazer nascer dele, de Sara, sua esposa, um descendente. Um descendente. E nasceu esse descendente. Sara, já com 90 anos de idade, já havia cessado os costumes das mulheres, ou seja, a sua ovulação ela já não tinha mais. E então, Deus faz com que Sara fique grávida e nasça dela o descendente de Abraão, chamado Isaque. E ali Deus começa uma nova descendência, alguma coisa completamente nova, Deus começa dali. E Abraão então é considerado o pai da fé, porque ele creu. Deus chega e diz assim, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O sujeito nem conhecia Deus. Ele poderia ter duvidado e dito, espera aí um pouquinho, quem que está falando comigo? Moisés fez isso, né? Moisés não sabia também da existência de Deus, ele não tinha relacionamento com Deus. Tanto que Moisés, que é um dos heróis da fé, ele estava lá no monte, quando Deus, no meio da sarça ardente, a glória de Deus resplandece naquele lugar, e ele ouve a voz de Deus, e que Deus mandando, olha, volta para o Egito e liberta meu povo. E Moisés simplesmente diz assim, espera aí, quem é você? Como é que é o teu nome? Eu vou dizer o que a teu respeito? O que eu vou dizer a teu respeito? Irmãos, eu vejo em Moisés, por exemplo, uma coisa que é difícil da gente, a não ser que Deus mova o nosso coração para crer verdadeiramente, é impossível da gente crer. Ele simplesmente diz assim, vá e diga, quem te enviou foi o eu sou que te enviou. Moisés pediu um nome, ele disse, o meu nome é eu sou. E Moisés acreditou, e creu, e saiu, e foi, e libertou o povo. Da mesma forma, aconteceu com Abraão. E nós vemos também, aí nasce o filho de Abraão com Sara, e a esposa de Abraão, que era estéril, nunca havia tido uma criança, um filho, já estava com 90 anos de idade, e Deus então faz um verdadeiro milagre, e aquela mulher então concebe uma criança, e o seu nome, ele nasce, o seu nome é Isaque. E é interessante, amados, que Abraão pega aquele filho Isaque, Isaque já com seus 8, 9 anos de idade, aproximadamente, Deus chega para Abraão e diz assim, eu quero levar o teu filho, eu quero que você ofereça a mim como holocausto, como sacrifício.
Eu quero que você faça um sacrifício para mim, mas o sacrifício será feito com o teu filho em lugar do cordeiro. E é interessante, mais uma coisa, Abraão creu tanto em Deus que ele não duvidou da palavra de Deus. Ele disse: se Deus me deu e falou que da minha descendência seria como a estrela dos céus, então por que eu vou duvidar? Abraão simplesmente aceitou e foi para sacrificar o seu filho. Ele não, claro que Deus mudou, no último instante Deus muda aquela história e vê que o coração de Abraão, ele verdadeiramente era fiel a ele, porque ele obedece. Então nós vemos a obediência de Abraão. Aí vemos que Isaac, filho de Abraão e Sara, torna-se herdeiro então da promessa. E ele tem um filho que chama-se Jacó, que é o nome de Israel. E nós vemos Jacó, com toda a história que eu creio que todo mundo já conhece, que é Israel, torna-se o nome Israel. Deus muda o nome dele, porque Jacó, o significado era usurpador, e Deus dá um novo nome para Jacó. Uma das coisas que Deus faz com aqueles que Ele salva, com aqueles que Ele chama, é mudar o nome. Pastor, mas o meu nome continua o mesmo. Ele não me chamou, não mudou meu nome. Só que lá em Apocalipse diz que nós teremos um novo nome. Lá em Apocalipse, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que subirão com Cristo Jesus, receberão uma pedra com o seu novo nome. Com o seu novo nome. Ah, mas que nome vai ser? Não sei. Só que o Senhor sabe. Deus sabe todas as coisas e um novo nome já está preparado para todos aqueles que um dia se encontrarão com Jesus Cristo nos ares. Porque é isso que vai acontecer. Fala assim, mas espera aí, você vai pregar esse negócio de Jesus Cristo, vai voltar nas nuvens? Exatamente. A nossa esperança, amados. Paulo fala uma coisa que para mim é uma das coisas mais tremendas. Ele diz assim, que se a nossa esperança fosse somente neste mundo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está no porvir, está naquele dia em que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus. E diz a palavra do Senhor, que quem dormiu em Cristo, ressuscitarão e subirão e encontrarão com Ele. E aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo incorruptível de luz, serão transformados no tempo de uma piscada dos olhos, num corpo incorruptível de luz, e herdarão a vida que Jesus Cristo tem preparado. Não deixe de... Nós não poderíamos deixar, a lista é muito longa, mas nós temos Moisés, então, temos José, depois de Jacó, temos José, que famoso, né, José do Egito, que a televisão já fez tantos programas, filmes, que foi feito em Hollywood, sobre José do Egito. Então, nós vemos, só que tem uma coisa que José, que Deus havia prometido a José, ele falou assim, olha, faça o seguinte, um dia, vocês vão voltar, está lá em Gênesis, um dia vocês vão voltar da terra que vocês estão sendo levados, mas faça o seguinte, pega tudo, e os seus, inclusive dá ordem para os seus restos mortais serem levados juntos para serem enterrados lá junto com o seu povo, na terra que eu vou dar a vocês. E Moisés e José creu, né? Ele creu.
Então, pela fé, José chegou e deu ordem para os mais novos, sobre os seus restos mortais, que fossem tirados do Egito. Não poderiam ficar no Egito, seus restos mortais, porque Deus havia dado uma promessa de dar a eles a terra prometida. Um lugar de descanso, um lugar de paz. Infelizmente, tinha homens lá, e os homens transtornaram todo aquele lugar. Perderam o lugar que Deus havia dado a eles. Então, ele realmente tinha fé nas coisas que não se vê. José acreditou em algo que ele sabia que... Porque o povo de Israel só saiu do Egito muitos anos depois da sua morte. E ao sair, ele disse: leve o meu corpo quando vocês saírem daqui. Nós temos, então, Moisés, nós temos Raabe, que é, aqui também nesse texto de Hebreus fala. Nós temos uma lista, vocês podem ver uma lista enorme. Nós temos Gideão, nós temos Débora. É interessante, eu estava lendo a história de Débora. Gente, que coisa tremenda que é. Eu gostaria de ver mulheres mais Déboras caminhando por esta terra nos dias de hoje. Puxa vida, como eu gostaria. Como eu gostaria de ver. Que mulher. Ela cuidava da sua casa, cuidava do seu esposo, cuidava dos seus filhos, e ela era juíza de Israel. Imagina. Uma mulher usada por Deus de uma forma poderosa. E uma mulher que cria em Deus de uma forma... Deus havia escolhido ela para ser juíza de Israel. Ao ponto, amados, de... Baraque, que era o, digamos, o ministro do exército de Israel, chegar, ela chamar ele e dizer para ele: olha, você vai subir para o norte e você vai destruir o rei Azor com todo o seu exército. Ele falou: ah, tá bom, né? A gente com 10.000 homens, vamos enfrentar um exército que só em carros de guerra ele tem mais de 800. Ela disse: o Senhor está dizendo que vai dar a vitória nas tuas mãos. Baraque, não crendo, ou sentindo medo, eu não sei o que aconteceu, ele disse: tá bom, eu vou convocar todo o exército de Israel, que são 10.000 homens, e nós vamos. Mas você terá que ir junto, à frente. Você tem que ir à frente. Ela disse: perfeito. Vou na frente. Eu fico imaginando uma dona de casa. Sério mesmo. Comecei a imaginar a imagem dela e trazendo para os dias de hoje, de uma mulher que tinha afazeres domésticos de uma forma muito primitiva, caminhando na frente de um exército cheio de armaduras, de espadas, de tudo quanto é tipo de armas, usada na época, arqueiros. Ela caminhando na frente deles. Não é uma coisa sobrenatural? Esse é o Deus de Débora. O Deus que faz umas coisas tão absurdas que nós não entendemos como que Ele trabalha, da forma que Ele trabalha. E então nós vemos Ele saindo para a guerra e a vitória sendo dada na mão de Baraque, através de Débora.
que havia determinado. O Senhor disse, e Ele vai fazer isso. Isso é fé, amados. Ela creu que Deus faria aquilo e fez. Não ficou um sequer. Nenhum inimigo sequer, que havia tomado e havia feito coisas terríveis com o reino do norte. Eles vão lá e separam. Nós temos, todo mundo conhece a história de Sansão, né? Um homem com uma força sobrenatural dado por Deus, que lutou contra os filisteus, né? E que em um único dia ele matou 1000 soldados filisteus. Um homem, a força sobrenatural dado a ele. Os heróis da fé, os homens que Deus havia separado. Jefté, que libertou o povo de Israel das mãos da opressão dos amonitas. Temos Davi, o mais importante rei de Israel, da história de Israel, que foi usado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor. Mas ele, a sua esperança, a sua motivação era a vinda do Messias. Ele sempre esperou, se você pegar o livro de Salmos, quantos salmos que falam do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, que viria, cerca de 1500, 1700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele profetizou a vinda do Messias. E aí nós temos Samuel, temos tantos outros, que seria a lista tão longa, mas uma das coisas que eu gostaria de deixar para os amados: quem foi o maior herói de fé de toda a história da humanidade? É interessante uma coisa, nós vemos estes homens, que a Bíblia destaca claramente os defeitos, os erros desses homens. Eles eram homens comuns, como eu e você, mulheres comuns, como você e Débora, por exemplo, como você e Raabe, por exemplo. É interessante, né? O que é que muda? O que foi diferente? Foi a fé e a convicção e a esperança dessas pessoas. Então nós vemos a fé genuína, a fé verdadeira no Antigo Testamento, que demonstrou que toda a sua esperança, todos esses homens a fé deles estavam fundamentada em alguém que deveria vir. Você pega a Bíblia, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas você pega a Bíblia toda, está apontando para Jesus Cristo. Por isso que eles mantiveram tão fiéis a Deus todo este tempo. E nós vemos que Jesus Cristo veio, e na galeria de heróis da fé, né? Nós vemos que Jesus Cristo é dito pelo escritor de Hebreus, que Ele veio, Ele deu testemunho de que Ele estava aqui, Ele chegou, cumpriu-se as profecias do Velho Testamento, de que um ser poderoso haveria nascer de uma mulher. E toda a promessa lá dos profetas, Isaías, por exemplo, que fala que ele levou sobre si tudo aquilo que pesava contra nós, naquela cruz. E é interessante, amados, se você pegar esses heróis da fé aqui, o sofrimento que esses homens e mulheres tiveram por servir a Deus, por crer em Deus, por colocar os seus corações na esperança e na convicção de que Deus estava no controle. Basta crer. Hoje nós temos um privilégio tremendo e poderoso.
Nós não precisamos esperar que Deus se revele a nós, porque Ele já se revelou no Seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher e morreu em nosso lugar, porque a dívida que era nossa, Ele pagou lá na cruz. Você está livre agora para adorá-lo, para se render a Ele, para viver a experiência de uma manifestação sobrenatural de Deus na tua vida, através da presença de Jesus Cristo. Ele disse: eu virei para vós e farei em vocês, eu virei para vocês e farei em vocês morada dentro do vosso coração, na sua vida. Coloque-se em pé, por favor. Feche seus olhos. Esses homens eram homens comuns, sim, tinham fraquezas, erros. Todos esses homens, a Bíblia não esconde essas fraquezas e seus erros. Mas por sua justiça, por seus méritos, homens tão imperfeitos e indignos acharam graça na presença de Deus. E nós podemos também encontrar esta graça na presença de Deus. O escritor de Hebreus conclui essa galeria com a seguinte advertência aos seus leitores: olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que consuma, aquele que termina a fé em nossos corações e nossas vidas. Se você acredita em Deus, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você deve buscar em Deus para que Ele venha, através do seu Filho Jesus Cristo, te guiar, te ajudar a você crer, olhar para Cristo Jesus e crer firmemente nas suas promessas, de que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ore a Deus. Se você neste momento crê, essa é só uma porção da Bíblia, ela não é toda ela, mas nós temos somente uma mensagem que nós demos esta noite, sobre os homens e mulheres, alguns deles, algumas delas, que creram. Deixamos de falar de Esther, de Ruth, deixamos de falar de tantas pessoas que são tão importantes para a nossa pregação nesta noite, mas que, como eu disse, a nossa lista é tão longa. Então, apresente o teu coração e a tua vida. E diga ao Senhor, fale com Ele. Diga para o Pai: Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, gera fé em meu coração para crer, para ter fé sobrenatural na minha vida, para crer que o Senhor é um Deus que faz maravilhas na vida daquelas pessoas que creem no teu nome. Eu oro a ti, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, amado Deus, que o Senhor visite cada coração, cada vida nesta noite que está aqui neste lugar, aqueles que acompanham esta live, meu Deus, que também venham crer no teu evangelho, venham crer na tua palavra, que é viva e poderosa. Eu oro a ti, entrego nas tuas mãos, Senhor, esta vida que está neste momento, Senhor, em cima do muro. Ela está querendo ir para a verdade, mas, Senhor, mas a mentira também tem chamado. Muitas vezes ela praticou a mentira tantos anos. Ela praticou a mentira, quantos anos ela tem praticado aquilo que é mentira, Senhor. E o Senhor está chamando para a verdade, para a vida que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Visita, Senhor, este coração e esta vida.
trazendo, meu Deus, a salvação, levando, Senhor, para este coração uma mensagem do Teu Evangelho, a mensagem da vida, a mensagem da paz, do amor que o Senhor Jesus nos amou morrendo por nós naquela cruz. Eu oro a Ti, Senhor, e entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada vida, cada um que nesta noite está orando e apresentando, mesmo que seja um pequeno sussurro, Senhor, que o Senhor ouça esse sussurro e venha visitar este coração e esta vida, trazendo salvação, trazendo paz para esta pessoa, paz para os seus lares, Senhor, paz e vida em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, meu Deus, orar a Ti, meu Deus, pela irmã Andréia Melo e pela irmã Fernanda Lopes, que estão passando, Senhor, por exames. Toma em Tuas mãos poderosas, meu Deus. Oramos, meu Deus, por todos os membros desta igreja. Oramos por cada pessoa que está aqui nesta noite. Visita, Senhor, o coração de cada um, meu Pai, fortalecendo a fé, a esperança e a confiança. Senhor, nós queremos orar também pelo irmão João Vitor, Senhor, que fez aniversário ontem, pela irmã Giselda, Senhor, que será amanhã, pelo irmão Paulinho, Senhor, também estará fazendo no dia 15. Senhor, oro a Deus, Senhor, e apresento a minha vida nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E pela irmã Adriana, Senhor, toma em Tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus. Oramos, meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Pela irmã Eliana, Senhor Ribeiro, Pai. Toma em Tuas mãos a vida da Tua filha, restaurando, Senhor, a saúde. Senhor, dá a ela, meu Deus amado, o apoio poderoso sobre a sua vida, para a recuperação, Senhor, daquela enfermidade, daquela quebradura no seu joelho. Toma em Tuas mãos, meu Deus, os médicos que vão fazer a cirurgia, e que ela tenha, meu Deus, uma visão clara de que o Senhor a está tocando, o Senhor está usando as mãos dos médicos para, Senhor, fazer aquela cirurgia. E ela venha ter, Senhor, uma recuperação maravilhosa para a sua vida. E ela venha crer cada vez mais e mais na Tua palavra, que é viva e poderosa, que Tu és o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o que cura e que restaura a vida daqueles que creem no Teu nome. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Oramos, meu Deus, e Te agradecemos pela vida de cada pessoa que nesta live, nesta noite, está, meu Deus, junto conosco, cultuando ao Senhor. Que o Senhor possa visitar este coração e esta vida, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.